Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo. Eu sou Orlane Gonçalves, CEO fundadora da AGC, Consultoria de Cultura, Equidade e Comunicação para Organizações, e este é o Diversidade Direto ao Ponto, uma série de toolkits focada em explicar de forma sucinta, didática e objetiva os principais processos da jornada de diversidade, equidade, inclusão e ESG. E hoje, neste Diversidade Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre grupos de diversidade. Vou então compartilhar aqui minha tela para a gente já ir direto ao ponto. Bom, o que são grupos de diversidade? Vamos falar brevemente sobre o conceito dessa estrutura e sobre 5 coisas que nós precisamos saber, 5 elementos-chave, 5 ferramentas de sucesso. Bom, o que são grupos de diversidade? Se a sua organização já embarcou ou está embarcando nessa jornada, ou está começando as discussões, as primeiras palestras, os primeiros eventos para discutir, para conhecer um pouquinho mais do que se trata diversidade, equidade e inclusão, vocês provavelmente já viram a prática ou já ouviram falar da prática que é hoje bastante comum, né? De criar, de formar, de formalizar grupos de diversidade. Então, olha só, grupos de diversidade são comunidades que compõem a governança corporativa de diversidade de ESG. Então, olha só, quando a gente fala de governança corporativa, nós estamos falando da estrutura que estabelece as regras e responsabilidades para garantir que a organização alcance seus objetivos. Essa também é uma palavra bastante comum dentro de organizações, uma estrutura bastante comum, uma ferramenta bastante comum que a gente utiliza em todas as demais áreas e assuntos, né? Aqui em diversidade também. Bom, os grupos de diversidade podem ser de modelos variados. Então, você pode formar grupos de afinidade, você pode formar comissão, comitê, grupos de trabalho, dentre outros. E eles têm o objetivo, eles têm a finalidade de organizar o engajamento e o fluxo de participação e de responsabilidade, principalmente de responsabilidade das pessoas participantes. Porque é isso, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente acaba encontrando um tema que traz muitas pessoas interessadas para perto, e aí você tem pessoas de áreas diferentes, de posições hierárquicas diferentes, de tempos de casa diferentes e também de mentalidades e visões diferentes. A gente precisa, então, de ter ferramentas em mão para conseguir organizar todo esse engajamento, toda essa participação e principalmente trazer aqui uma institucionalização, uma responsabilização para as pessoas participantes, né? É aí que entra, então, grupos de diversidade. Então, grupos de diversidade são peças fundamentais para que a estratégia de diversidade e ESG possa atravessar a organização, possa permear seus processos e também compartilhar conhecimento e engajamento entre mentes e corações. Né? Se você está numa empresa pequena, essa já é uma peça muito valiosa. E ainda mais se a gente fala de contextos maiores, organizações maiores, mais complexas, espalhadas em territórios diferentes, em culturas diferentes. Ter grupos ali que permitam que as pessoas participem, se conectem, participem de forma ativa, apoiem, se engajem, com certeza faz toda a diferença. Faz com que a gente tenha ali uma estrutura institucional para permear, né, o nosso plano de ação, a nossa estratégia e a nossa a ação institucional em prol dos objetivos de diversidade, equidade e inclusão. Falando agora um pouquinho sobre as ferramentas para o sucesso da gestão desses grupos, da formação desses grupos, a primeira ferramenta que eu trago aqui para vocês hoje é a análise de cenário para definir a melhor estrutura. Como a gente falou há pouco, há diversos modelos, diversas possibilidades que a sua organização pode escolher em determinado momento. Inclusive, pode ser que agora vocês façam uma análise de cenário
definem que vocês vão seguir com determinada estrutura, definem que vocês vão seguir com talvez uma combinação de estruturas, de grupos, de modelos de grupos diferentes, e daqui a algum tempo isso já precise ser alterado, já não faça sentido essa primeira decisão, a gente precisa então reformular, tomar uma nova decisão, refazer a governança de diversidade, enfim. O que importa, na verdade, o que é essencial é que antes de qualquer definição, a gente faça então uma análise de cenário para saber o que é que vale ou qual que é a melhor combinação para o nosso respectivo cenário, para a nossa respectiva organização. Uma prática muito comum que a gente tem, tanto em diversidade como em outros temas também, é fazer benchmarking, ou seja, é ver o que outras empresas estão fazendo, que práticas estão adotando, que estratégias estão adotando. Esse é um passo muito bom, né? Inclusive é um passo que a gente pode entender como análise de cenário do mercado, correto? Mas a gente tem que tomar o cuidado de não simplesmente pegar o que está sendo feito em outro local e tentar fazer um copy-paste, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V e colar automaticamente no nosso cenário. A gente precisa ter muita atenção e analisar quais são as variáveis que compõem a nossa organização neste momento. Qual é o nosso grau de maturidade nessa jornada? Qual que é o objetivo que a gente tem hoje? Quais são os recursos que a gente tem hoje? Eu encontro alguns cenários, por exemplo, de empresas muito pequenas que começaram fazendo grupos de afinidade e que, de repente, viram que não tinha nem sequer quórum suficiente para tantos grupos, para tantas frentes. E aí, num segundo momento, tomaram a decisão de unificar o grupo em si, para que ele seja uma frente só, seja um conjunto só. Então, é isso. Você precisa, aí na sua organização, vocês precisam estudar o cenário de vocês para então definir o que é que mais faz sentido, o que é que mais encaixa neste momento, para este contexto, para este respectivo grau de maturidade. Ok? Conexão com estratégia e áreas da organização. Infelizmente, a gente ainda encontra em muitos cenários grupos de diversidade que são criados apenas para acalmar, digamos assim, a demanda que vem das pessoas colaboradoras, o engajamento, a vontade de fazer mudanças, de fazer acontecer, enfim, né, de promover mudanças e avanços dentro da organização. Então, em determinado momento, pode ser que a liderança tome a decisão de permitir, entre aspas, a formação desses grupos, e eles acabam existindo, passando a existir apenas como elementos figurativos, quase que como de decoração, sem nenhuma conexão com a estratégia e com as áreas da organização. Então, é muito importante que a gente, ao formar os nossos grupos, de quaisquer modelos que sejam, que a gente promova aqui uma estratégia, um plano de ação, enfim, que a gente tenha ferramentas que conectem a atuação desses grupos à estratégia da organização, à estratégia macro da organização e às áreas da organização. Então, eles precisam ser, de alguma forma, relevantes, ter algum impacto, fazer alguma diferença. Porque se na sua organização, você como liderança tomar a decisão de ter esses grupos ali como elementos figurativos, como elementos de decoração, digamos assim, no curto prazo pode ser até que isso funcione, né? Você vai fornecer, digamos assim, símbolos para que as pessoas se contentem, né? Para que elas participem de eventos, de grupos, para que elas digam que tem grupos de afinidade. Talvez você coloque ali no site da organização, no site oficial, nos anúncios das vagas de emprego. Enfim, no curto prazo, você vai ter ali uma resposta positiva, digamos assim. Mas a médio e longo prazo, pode ser que isso não se sustente, que as pessoas vejam que, de fato, a atuação delas, a contribuição delas, a dedicação delas não tem espaço para trazer contribuições relevantes para a organização. E assim você acaba perdendo engajamento, né, e afetando negativamente indicadores de produtividade, de índices de satisfação, de segurança psicológica, dentre outros, né? Então é muito importante que eles tenham aqui um papel a desempenhar, né, em conexão à estratégia e às áreas da organização.
uma dica muito bacana que é essencial, na verdade, é você trazer para esse grupo pontos focais de áreas. Então, da área de comunicação, da área de RH, da área de finanças, de sustentabilidade, dentre outras, que tenham papéis-chave para desempenhar aqui nessa jornada. Essas áreas, ou os pontos focais dessas áreas, elas não têm uma participação, digamos assim, não é uma participação aleatória, mas é, na verdade, o exercício dos seus respectivos papéis. A área de comunicação tem um papel a desempenhar na jornada de diversidade. A área de RH tem um papel a desempenhar na área de diversidade. Então, as pessoas dessas áreas que são designadas como pontos focais, elas não são participantes que estão ali voluntariamente ou se engajando de forma aleatória. Não, elas estão exercendo os seus respectivos cargos, suas funções e seus papéis. Essa é uma das estratégias que a gente pode ter para conectar, né, estes grupos ao andamento, ao cotidiano, às áreas e aos processos reais da organização. E outro ponto muito importante, claro, é você ter a liderança fazendo parte da estrutura desses grupos, né? Uma prática muito comum e muito positiva é você ter sponsors. Importante, sponsors não são apenas figuras decorativas, eles são pessoas que sim, que precisam participar ativamente, fazer parte das discussões, ser as pessoas que vão tomar a frente, que vão chamar, convidar a organização, convidar as outras lideranças, articular, compartilhar o seu capital social para conquistas importantes, como conquista de orçamento, por exemplo, como conquista de espaço, de pauta, enfim. Né? O papel da pessoa sponsor é fundamental para o sucesso e para a construção, para a solidificação relevante da existência e da participação desses grupos dentro da organização. Aqui, em relação ao papel da liderança, a gente poderia falar muito mais, mas assim, né, com certeza é algo que precisa ser adotado cada vez mais para além de uma questão de formalidade, né? Para além de uma questão de formalidade, avançando para algo que realmente seja ativo, seja participativo. A gente ainda encontra cenários nos quais a liderança não faz parte, né, da estrutura formal, digamos assim, dos grupos de diversidade, e alguns cenários nos quais elas fazem parte, mas que não exercem, de fato, participação ativa, não estão ali no dia a dia, talvez não tenham nem sequer proximidade com as pessoas do grupo, ou com o tema, e assim sucessivamente. Isso faz muita diferença, e se você é uma liderança que está hoje em posição de atuar como sponsor, o convite fica para que você faça isso de forma ativa e com responsabilidade. Terceira ferramenta para o sucesso, desenvolvimento para as pessoas participantes. Hoje a gente tem um grande desafio dentro dos grupos de diversidade, em várias organizações, em vários cenários, que é a juniorização. Né? Você tem uma participação muito considerável, você tem uma participação maior de pessoas que ainda estão em posições mais júnior do que em comparação, né, com pessoas que estão em posição mais sênior. E aí você acaba, né, como você tem esse desequilíbrio, digamos assim, e você acaba não tendo a participação necessária da senioridade da organização para contribuir com liderança, com organização, com orientação, né, para guiar os trabalhos e as articulações desses grupos, você acaba muitas vezes tendo articulações desordenadas, às vezes você acaba tendo posicionamentos descoordenados, às vezes algumas ações que acabam não contribuindo para o avanço dos grupos de uma forma sustentável, estratégica, perene, né? Enfim, é muito importante que aqui a gente atue de uma maneira intencional. Né? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, claro, trazendo mais pessoas de maior senioridade para fazer parte desses grupos, para atuar em conjunto com as pessoas de posição mais júnior, para que coletivamente a gente avance de uma maneira mais sólida, né? Mais coordenada. E também aproveitando a participação dessas pessoas de posição mais júnior para desenvolvê-las.
Uma das coisas que participar de um grupo de afinidade ou de uma comissão, de um comitê promove, é um desenvolvimento acelerado de habilidades de negociação, de habilidades de liderança, de habilidades de articulação, de análise de cenário. Como organização, é importantíssimo que a gente aproveite esse potencial, que a gente aproveite esse desenvolvimento oportuno e acelerado em prol da carreira dessas pessoas e em prol do futuro, né, do presente e do futuro da própria organização. Então, por que não, por exemplo, fornecer ou implementar uma jornada de desenvolvimento para essas pessoas que participam desses grupos, né? Aqui na consultoria a gente trabalha com programas de desenvolvimento, inclusive este é o tópico do nosso próximo Diversidade Direto ao Ponto, e um dos públicos para os quais nós podemos aplicar um programa de desenvolvimento, uma jornada de desenvolvimento customizada, é o público dos grupos de diversidade. Como que a gente pode, então, como grupo, como equipe, como um time de áreas diversas, de posições diversas, atuar de uma maneira mais coordenada, mais estratégica, mais orientada, né, com uma visão aqui de médio, de longo prazo, em conexão com a estratégia, com os objetivos da organização? Como que a gente consegue articular de forma a influenciar e a atrair a atenção e a decisão das lideranças, né, e de toda a organização? Essas são questões que as pessoas que participam do grupo precisam responder sempre, cotidianamente, e que muitas vezes uma pessoa que está ali numa posição de analista júnior, de assistente, não tem necessariamente o repertório ainda para responder. É aí que entra, então, uma visão mais intencional e mais estratégica da organização para atuar, né, em conjunto com essas pessoas e para aproveitar esse desenvolvimento delas, né, tanto em prol da jornada de diversidade, como em prol da própria carreira delas e do próprio avanço e crescimento da organização na sua gestão de talentos. Última ferramenta para o sucesso que a gente traz para grupos de diversidade é ter um orçamento e uma remuneração. Bom, para que a existência dos grupos seja estratégia efetiva, né, e de impacto, né, de relevância, é importante que a gente tenha uma definição de papéis e responsabilidades. Qual será o papel destes grupos? Será coordenar a agenda de eventos do ano? Será acompanhar, junto com o RH, as principais ações de diversidade de ESG? Será acompanhar, junto com a alta liderança, as estratégias macro, né, as metas implementadas? Quais que são os papéis e responsabilidades, né? Claro, definir quais serão as suas lideranças. É preciso que a gente tenha algum tipo de estrutura, algum tipo de formalização que facilite a coordenação dessas ações, especialmente se a gente estiver falando de organizações maiores, né, com cenários mais complexos. A gente tem que ter ali alguns pontos focais, né, que consigam unificar pautas, que consigam disseminar decisões, enfim, que consigam, de alguma forma, cooperar para agilizar o processo de tomada de decisão e de coordenação desses trabalhos, dessas participações e responsabilidades. E, claro, definir orçamento, de acordo com seus papéis e responsabilidades. Os grupos ficaram responsáveis por cuidar dos eventos, os grupos ficaram responsáveis por acompanhar e decidir junto com o RH quais serão as ações. Não necessariamente esse orçamento estará designado para o grupo, mas talvez ele tenha visão de qual é esse orçamento, talvez seja também papel dele dar opinião de para onde que vai esse orçamento, ou contribuir de alguma forma com pontos de oportunidade, com sugestões, né? É importante aqui que esse grupo, de alguma forma, esteja também contemplado de uma maneira efetiva e significativa no budget, no orçamento da organização, né? A gente tem que avançar apenas da questão simbólica e ir para a questão, né, efetiva e significativa de fato, né? Estruturar um reconhecimento formal para a participação das pessoas que compõem os grupos. A gente, inclusive, tem um case muito bacana de um cliente nosso hoje, que tem já pelo segundo ano consecutivo bônus anual atrelado à participação, atrelado ao alcance de metas,
né, que os grupos de diversidade têm dentro da jornada de diversidade, equidade e inclusão. E isso, gente, nada mais, nada menos é do que usar uma ferramenta que é uma ferramenta corporativa, que é usada para todos os outros temas, para todas as outras áreas e que também deve ser usada aqui, né? A gente ainda opera muito à base do trabalho voluntário, tá? E ok, se essa é a porta de entrada que a gente tem, é a porta de entrada que muitas organizações têm, mas conforme a gente evolui, conforme a gente progride aí no nosso nível, no nosso grau de maturidade, a gente também precisa estabelecer aqui mecanismos de recompensa, de reconhecimento, porque nós estamos falando, no final das contas, de trabalho, né? Não é algo que a gente faz por amor, não é algo que a gente faz porque gosta da causa, não, é trabalho, é dedicação, é tempo, é energia, é competência, né? É muita coisa que as pessoas dos grupos de diversidade estão colocando na mesa em prol do avanço dessa jornada, né, e de conquistas e resultados de impacto para a organização. E assim como todos os outros temas e áreas, este aqui também precisa ser eventualmente recompensado. Por último, para a gente fechar, importante, grupos de diversidade sozinhos e com trabalho voluntário, gente, não transformam organizações e também não fazem milagre. Muitas vezes a gente acaba encontrando algumas lideranças um pouco frustradas, né? Ah, mas a gente criou os grupos de afinidade. Ah, mas a gente fez eventos. A gente deu até um orçamento para eles, aí a gente não vê resultados. Bom, mas qual que é a estrutura dos seus papéis e responsabilidades? Qual que é o seu plano estratégico? Qual que é o seu plano de ação? Qual que é o seu plano tático, né? Qual que é o nível de reconhecimento que esse grupo realmente tem? Qual é a conexão? Qual que é o espaço na agenda que esses grupos têm com a liderança? De fato, ela está participando, ela está tomando decisões, ela está olhando para este tema, para este público, né? Como que dentro da corporação esses grupos estão atuando e qual que é o nível de relevância e de espaço que eles podem ter. Grupos de diversidade são uma das ferramentas que a gente tem na gestão corporativa de diversidade de ESG. Se a sua organização tem somente os grupos ali, às vezes baseados no trabalho voluntário, eles sozinhos, gente, não são ferramenta suficiente para provocar transformações, trazer resultados de impacto, tá? Aliás, é uma coisa que realmente não faz sentido a gente esperar de grupos de diversidade, né? Como que a gente vai esperar que pessoas aleatórias, de áreas aleatórias, de posições diversas, tomem decisões que impactem, por exemplo, o recrutamento e seleção, que impactem a representatividade de mulheres na liderança, no conselho administrativo? É algo que realmente não faz nenhum sentido, nem para este tema e nem para qualquer outro tema, tá? Bom, este Diversidade Direto ao Ponto logo estará disponível no nosso site oficial, arlanegoncalves.com.br, e a gente continua se vendo por aí na jornada de diversidade, nos próximos Diversidade Direto ao Ponto. Até mais.